sua Bíblia comigo. Eu quero continuar no tema que nós estamos conversando aqui aos domingos, sobre o fato de sermos parceiros de Deus. Nós somos parceiros de Deus neste mundo. Se você puder deixar aquela imagem, Karen, no telão aí, para ficar fixo aquela imagem do slide da semana passada, parceiros de Deus. Aí fica bonito também e fica claro aí. Então, eu quero que você abra no livro de Êxodo. Eu quero pegar um estudo de caso aqui, para nós olharmos esta questão de que nós somos parceiros de Deus neste mundo. Pai Celestial, abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. A Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra é transformadora, a Tua palavra é fantástica, Deus, e a Tua palavra é maravilhosa, e eu queria, Senhor, que Tu falasses ao nosso coração de uma forma muito especial nesta noite, abrindo o nosso coração, nossa mente, para que possamos receber os tesouros que Tu tens reservado a cada um de nós, aqui neste lugar, em nome de Jesus. Êxodo 14, um texto muito conhecido, muito clássico, e eu queria ler para você e extrair daqui uma meditação muito breve, muito clara. Quero apenas recapitular o que eu falei a semana passada, não vou mostrar slide nenhum. Eu queria mostrar para você o seguinte: Gênesis capítulo 1, 26 a 28, foi isso que eu falei na semana passada. A palavra de Deus nos mostra o seguinte: que Deus nos fez, quando Deus nos projetou, Ele nos projetou para sermos a imagem e semelhança dEle. Ele fez tudo neste mundo, Ele criou os céus, criou a terra, separou o mar de terra, criou os animais, criou as plantas, criou todo este universo. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele parou e pensou, espera um pouquinho, eu vou ter que fazer algo diferente aqui. E Ele pensou o seguinte: quem vai governar esse mundo? Tudo isso, eu quero só lembrar você que quando na criação, a Trindade está envolvida. Porque o verbo lá é façamos, no plural. Então Jesus já existia e o Espírito Santo também. Porque o nosso Deus é um Deus que vive em comunidade. Por isso que não existe maneira, não existe como você ser filho de Deus e viver isolado. Não existe como você ser cristão e servir a Deus em casa e não viver em comunidade. Assistir cultos pela internet e ser um cristão virtual. Não existe isso. Isso é uma anomalia. Uma anomalia das piores. Se o nosso Deus é um Deus de comunidade. Então Deus disse para o Pai disse para o Filho e para o Espírito, falou assim: vamos fazer o homem, porque quem vai governar tudo isto? Quem vai cuidar? Quem vai fazer a gestão de tudo isso que nós criamos aqui? Dos animais, da natureza, do universo, quem vai cuidar? Então eles pensaram e criaram o homem a imagem e semelhança deles. Olharam para si mesmos, o pai olhou para o filho e falou assim: bom, eu quero alguém do seu jeitão assim. Então ele formou o homem do pó da terra, soprou nele o seu espírito e fez dele uma alma vivente. E deu uma ordem ao homem, deu uma missão ao homem, deu um propósito para ele. Governe, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rasteiam sobre a terra, sobre tudo. Frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Então esta é a missão que Deus deu para o homem. Muito bem, logo em seguida a serpente entrou em cena e o homem foi enganado. Eva foi enganada, Adão foi enganado e caiu em pecado. Ok, parece que o projeto de Deus foi comprometido. Não foi não, porque Gênesis 3,15 diz que
Deus já tinha, o propósito eterno dele já tinha sido reservado. Quando ele disse para a serpente, ele disse, olha, você vai ferir a cabeça do descendente da mulher, vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ele lhe ferirá a cabeça, falando a respeito de Jesus, porque Jesus nasceu de uma virgem, de uma mulher. Projeto eterno de Deus colocado lá. Aí Deus vem pela história. Ele dali a pouco passa aquela geração de Adão e Eva, levanta Noé com o mesmo propósito. Depois de Noé, levanta Abraão com o mesmo propósito. Depois as 12 tribos, depois vem Jacó, que se torna Israel, com o mesmo propósito. Governar essa terra, dominar, ser parceiro de Deus nesta terra. E a história vai indo, vai andando. Aí chega em Moisés, que é o texto que eu quero ler para você aqui, que aqui é um dos textos mais clássicos para mim, de como é que Deus opera, como é que Deus se manifesta nessa questão de domínio da terra e nessa parceria conosco. Êxodo 14, versículo 1, diz assim o relato bíblico. Disse o Senhor aos filhos de Israel, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele persiga vocês. Veja a soberania de Deus aqui. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim o fizeram. Deixa eu parar aqui e situar você geograficamente. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito, caminhando pelo deserto com o destino da terra prometida, Canaã. Deus muda o curso, orienta eles para que eles vão para um outro caminho. Nesse outro caminho, para você entender, eles chegariam num determinado lugar, teria o Mar Vermelho à frente, montanhas dos dois lados. Ou seja, um beco sem saída. Deus colocou o seu povo num beco sem saída. Intencionalmente. O relato aqui, é importante eu comentar isso com você, porque depois das 10 pragas, voltando um pouquinho a fita no filme, depois das 10 pragas, Faraó disse assim, vai, pelo amor de Deus, ele falou, vai, leva ouro, leva tudo, o que mais vocês querem? Vai, sumam daqui, pelo amor de Deus, vocês estão acabando comigo, deixando eu louco, deixando esse Egito zoado aqui, por favor, vão. Então, estão liberados. Eles saíram, liberados. Aí Deus muda o curso do povo. Eu vou ler de novo para você entender o contexto disso aqui. Ó. Deus chama Moisés e disse assim, olha, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefim, e em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Deus mudou o curso. Duas coisas Deus fez aqui. Mudou o curso da direção para eles e foi lá e incitou o Faraó para persegui-los. Lembre-se que Faraó tinha deixado para lá. Vai em paz, vai. Deus vai lá, cutuca Faraó, porque ele falou assim, não. Eu quero ser engrandecido em Faraó, eu quero fazer algo aqui, que um dia, lá no dia dos pais, dia 11 de agosto, lá na Xavier Curado, 757, na Comunidade da Graça Zona Sul, vai ser pregado sobre este feito, e este memorial vai ficar. E outra coisa, eu vou levantar gente em Hollywood para fazer um filme desse negócio, para que todos saibam do meu poder. Eu quero ser glorificado.
Projeto de Deus. Então ele manda Moisés mudar o caminho e ele disse assim: Faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão desorientados na terra, o deserto deve ter morrido. Cadê os filhos de Israel? Eles estão desorientados, aí o deserto deve ter tragado eles. Ok, verso 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e assim eles o fizeram. Verso 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, olha aqui, eu grifei isso na minha Bíblia aqui, ó. Mudou-se o coração de Faraó. Deus foi lá, mudou o coração dele. Aquele que disse assim, vão em paz, está tudo certo, vocês não devem mais nada para mim, vai embora. Deus mudou o coração dele. Aliás, Deus mudou o coração de Faraó 10 vezes. Aqui foi a 11ª. Que lá ele permitia, depois despermitia. Ele liberava dentro das 10 pragas. Com isso eu extraio uma lição tremenda para a minha vida. Eu quero passar para você que talvez Deus queira falar com você isso aqui hoje à noite. Não há coração duro para Deus. Ninguém teve o coração mais duro que Faraó. Não existe líder sobre você, não existe governo, não existe rei, não existe marido, não existe pai. Não existe esse negócio de que Deus não pode fazer. Provérbios 21:1 diz assim, como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na sua mão, e ele, Deus, inclina para onde quer. Não existe. Quando Deus quer fazer, a soberania dele impera. Então não tem essa. Eu não vou nem falar porque ele não vai deixar. Eu não vou nem falar porque não vai topar. Isso não vai acontecer porque ele tem o coração duro. Não existe coração duro para Deus. Quando Deus decide intervir, acabou a história. Foi assim que aconteceu com o Faraó. Deus mudou o seu coração e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isso que fizemos? Caíram em si, né? Permitindo que Israel nos deixasse de servir. Eles eram escravos no Egito. E aprontou o Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos, não era qualquer um, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor, quem foi que endureceu? O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos. E os seus exércitos alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote e defronte Baal-Zephon. Estavam encurralados. Mar na frente, montanha do lado e montanha do outro. Verso 10, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá? A crítica cai sempre sobre o líder, né? Para que morramos nesse deserto. Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos aqui para servir como escravos. Melhor nos fora ser escravo. Tem gente que ama a escravidão. Tem gente que não quer ser livre. Uma vez, no evangelismo, no calçadão da 24 de maio, numa madrugada, o Vitor estava comigo, ele era adolescente. Nós tínhamos um projeto lá na fundação chamado Pé na Rua. Sexta-noite, lá pelas 10 da noite. Na fundação fazíamos várias sopas deliciosas. A gente tomava sopa antes, para ir levar depois para o centro da cidade, para os becos ali do Glicério, centro da cidade, levando ali sopões, agasalho e oração e evangelismo pelo povo, pelos moradores de situação de rua. Não me esqueço até hoje de uma conversa que eu tive com um senhor que eu sentei do lado dele. Servimos a sopa para ele e comecei a puxar conversa com ele. Entrevistá-lo. Falei, quanto tempo o senhor está na rua? Estou há uns 4 anos já. 4 anos? Mas o senhor não tem casa? Minhas perguntas, né?
Tenho. O senhor não tem família? Tenho. Mas aonde? No Nordeste? Ele falou, não, eles moram tudo em Itaim Paulista aqui, São Miguel, Itaim. É mesmo. O senhor tem casa? Eu falei, tem casa própria. Não, não acredito. O que o senhor está fazendo na rua? Eu falei, não aguento minha mulher. Olha o que uma mulher faz na vida de um homem, Ivan. Olha, cuidado aí, mulherada. Vocês podem levar o seu marido a ser um morador de rua. Aí me interessei pelo assunto. Eu nunca esperava uma resposta daquela. Mas calma que não acabou aí. Não suporto a minha mulher. Falei assim, mas o senhor prefere estar aqui debaixo dessa marquise, dessa loja aqui, dormir nesse papelão, do que estar na sua casa? Ele falou assim, é muito melhor. O senhor não quer voltar para casa? Não, eu não quero. O senhor gostaria de ir para um abrigo? Nós temos uma parceria. Não, não gosto, não quero abrigo. Mas por que o senhor não quer abrigo? Abrigo tem horário. Abrigo tem regra, senhor. E aqui na rua, eu não tenho horário para nada, não dou satisfação para ninguém. E ainda vem vocês me trazer sopa. E falar coisas bonitas para mim. E roupa. Falei, ok. Fechei minha malinha. Tem muita gente que não quer sair da condição em que está. Lembra daquele paralítico no tanque de Betesda? A pergunta ilógica que Jesus fez para ele? Qual foi a pergunta mesmo? Quem lembra é que é mão de Bíblia? Queres ser curado? Perguntou um paralítico. Qual foi a resposta dele? A resposta era sim ou não, não é essa? Duas alternativas. Hein, Vilma? Ele começou, então, sabe o que é? É que, né, aqui vem um anjo, toda vez vem um anjo, mexe as águas, mas nunca, o Chitão já te pregou isso aqui, né? O Chitão é bom dessas pregações dos evangelhos. Então vem as pessoas, sempre alguém, eu não tenho ninguém. Jesus falou assim, então você não quer ser curado. A pergunta, se fosse eu falo assim, você quer ou não quer? Yes or no? Jesus foi tão misericordioso que falou, então fala o seguinte. Olha a parceria com Deus, hein? Levanta. Pega a tua cama, parceria, e vai para a tua casa. Na mesma hora, aquela palavra entrou dentro dele. Ele levantou-se, pegou a sua maquinha e foi embora. E todo mundo estranhando ele andando com aquela maca nas costas lá. Mas eu quero dizer um negócio para você. Você quer? Porque tem gente seguinte, eu queria dar uma melhoradinha na minha vida. Eu queria dar uma melhoradinha no meu casamento. Eu queria dar uma melhoradinha na minha vida profissional. Uma melhoradinha. Deus não quer que você melhore e nem que você mude. Deus quer transformar você. Ele não põe remendo novo em roupa velha. Esquece. Ele não põe vinho novo em odre velho. Ou ele transforma, ou ele não faz nada. E aí que você tem que ser parceiro de Deus. Você tem que deixar pelo menos ele fazer. Voltando aqui. O povo reclamando, né? Deixa-nos Egito. Gostaria de ficar aqui como escravo. Estava tão bom. Nos trouxesse para morrer nesse deserto. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, que os egípcios que vocês hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O que me chama a atenção aqui é que Deus não tinha falado nada para Moisés até o momento. Deus só deu uma ordem e ele obedeceu. Vá para tal lugar assim, assim, assado. Ele foi. A hora que ele chegou lá, a situação ficou preta, ele levantou a sua voz e profetizou. Ele declarou algo que ele cria que Deus faria. Ele não entrou no jogo dos caras de reclamar, ele profetizou.
Deus, presta atenção nos detalhes da Bíblia. Deus não tinha falado para ele: olha, Moisés, o mapa aqui é o seguinte: você vai até lá, quando você chegar até lá vai acontecer isso, isso e isso. Deus não falou tudo para ele antes. Quero dizer para você, já falei isso outras vezes aqui, Deus nunca revela o plano completo para você. Nem para mim. Porque Ele quer manter-nos na dependência dEle. É por isso que Ele não revela. Aí Moisés, diante da situação, ele já tinha muita experiência com Deus, ele abriu a sua boca e soltou esta profecia: não temais, aquietai-vos. E vamos ler junto aí para ficar mais bacana? Vamos lá, verso 13, mesmo que a sua versão seja diferente. Moisés, porém, respondeu ao povo. O que ele respondeu? Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Volto a insistir nesse ponto. Deus não havia falado nada para ele do que ele iria fazer. Ele, como parceiro de Deus, liberou uma palavra. Esses dias Deus renovou no meu coração um texto que eu decorei há muitos anos atrás. 2 Coríntios 4,13. É desse tamanho assim, você vai decorar também. Cri, por isso falei. 3 palavras. Cri, por isso falei. Você pode repetir, por favor? Você fala tudo aquilo que você crê. Deixa eu pensar um pouquinho. Tudo aquilo que você crê, vaza de você. Eu tenho tomado um cuidado com isso. Deus tem me chamado tanta atenção por isso, que às vezes já falei tanta bobagem. Sabe aquele negócio? Não, eu estava brincando. Por isso que a Bíblia diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa para promover edificação e dar graça aos que ouvem. Não deis lugar ao diabo. Tudo aquilo que você crê, você fala. Tudo aquilo que você crê, você acaba falando. Por isso que você precisa ter uma mente renovada pela palavra, para que quando você falar, você fale conforme diz 1 Pedro 4,11, 4,10, diz assim: quando falar, fale segundo os oráculos de Deus. Quando servir, sirva segundo o poder que Deus dá. Porque quando nós falamos, nós soltamos sementes. É a parceria que Deus deu para o homem lá do Éden. É o domínio. Meus irmãos, eu estou falando aqui orando para que Deus abra a minha mente e a sua mente, para que nós possamos acreditar nisso e ter revelação disso. Moisés liberou uma profecia aqui, com base no que ele cria. Crie, por isso falei. Moisés chegou ali e falou assim: bom, o que é que eu creio? Imagina, eu não sei quantos, mas dizem que tinha milhões de judeus. Imagina a agitação atrás dele, a falação, a pressão. Ele podia ficar estressado ali, chutar o balde. Ele respirou fundo, orou a Deus em espírito e liberou uma profecia: aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, que os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais os tornarei ver. Olha o tamanho da profecia. Eu me lembro até hoje que uma vez eu trouxe o Antunes para orar em casa, para a Nice. No primeiro problema dela, né, Cláudio? Foi no primeiro, né? Do gânglio. Não, foi do gânglio. Foi do gânglio, eu acho. Não, foi uma outra vez. Eu não acho que não foi por você, não. Acho que foi uma situação de enfermidade dos nossos filhos. Foi uma coisa lá atrás. E o Antunes citou esse texto. A hora que ele acabou de orar, eu falei assim: Deus colocou no meu coração: esses inimigos que vocês estão vendo agora, vocês nunca mais verão. Eu
catei aquilo. Catei aquilo. Sabe, meus irmãos, tem coisas que você está passando, que Deus vai promover uma libertação na sua vida, que nunca mais você vai passar por isso. Nunca mais. Pastor Carlos Alberto, uma hora que eu trouxer aqui, eu quero fazer uma entrevista com ele. Não vou deixar ele pregar, vou fazer uma entrevista com ele aqui. Já tem até um esqueminha já montado. Ele contar a história dele. E eu ouvi da boca da pastora Sueli. Aliás, na inauguração da sala de oração, eu vou trazer os dois aqui. A Sueli disse assim para mim uma vez: Osmar, Deus nos testou 50 anos de ministério, gente. É a minha idade. Deus nos testou em muitas coisas. Nós passamos pressões para todo lado. E no começo do ministério, a maior pressão que nós passamos foi financeira. Pastor Carlos Alberto foi morar no fundo da igreja quadrangular na Vila Formosa. Foi amassar barro lá na Monte Magno. Quem mora na Vila Formosa sabe onde é. E Deus falou para ele assim: se você for fiar no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. E a Sueli lembra até hoje, Deus nos deu uma palavra atrás, que nunca mais nós iríamos passar nenhuma privação, nunca ia faltar recurso para nós. Meu amigo, eu estou na comunidade da graça, Ministério Integral, há 30 anos exatamente. Entrei lá 13 de maio de 89, a Carla nasceu em 24. Sabe quantas vezes nosso subsídio pastoral atrasou em 30 anos? Nunca. Ele antecipa, mas não atrasa. A gente recebe dia 1º e dia 15. Quando dia 15 é segunda, nós recebemos na sexta. Então esta bênção está sobre o líder. E está sobre toda a cobertura que ele tem. Porque eu quero dizer para você, há inimigos que Deus... Porque veja, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Há testes que você foi submetido. Se você passar deles... Sabe aquele tiquezinho assim, Cláudia? Aprovado. Você vai ser testado em outros. E quando vier um teste parecido daquela área, você já está de boa. Pera um pouquinho, Deus já livrou atrás. Não vou nem isso aqui, não vou nem orar. Você despreza. Então, veja, os inimigos que Moisés profetizou, o inimigo que vocês estão vendo hoje, vocês não verão mais. Não foi Deus quem disse, foi Moisés quem disse. Presta atenção, parceria com Deus. Você vai ser parceiro de Deus ou vai atrapalhar Deus? Que, como eu disse aqui na quarta-feira, citando uma frase do Charles Kraft, Deus está buscando sempre Deus e o diabo está procurando sempre alguém que concorde com eles para que eles ajam nessa terra. O diabo não faz nada sem usar alguém. Deus não faz nada, entre aspas, sem usar alguém. Eles estão procurando parceiro. E você precisa descobrir e decidir que parceiro de quem que time que você vai entrar. Seguindo aqui, está rendendo para caramba, mas o tempo já foi, Jesus. Versículo 15, agora que é a hora boa. Versículo 15, disse o Senhor a Moisés. Aí Deus foi chamado à cena. Moisés falou o que Deus ia fazer. Deus falou, epa. Ele falou para Jesus lá, pera um pouquinho. Ô Espírito Santo, olha o cara que falou que vamos fazer lá. Ó. Agora não precisamos fazer. Disse o Senhor a Moisés. Ele estava clamando. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que façam o quê? Recuem. Marchem. Diga para o seu irmão aí, ó. A ordem é para você marchar. Fala de novo que ele não entendeu. Ele não entendeu não. Fala de novo. Mas você olhou nos olhos dele bem dentro assim e falou assim, olha, Juliana, Constância, marche. Cléo, ser forte e corajosa. Vai minha vez falar para você.
Diante de um problema não é para você recuar, é para você encarar. É para você enfrentar. Não corra do problema, corra para cima dele. Faça como Davi. Todo mundo correndo do gigante, ele falou assim, aquele cara lá, diz o texto na versão revista e corrigida, apressurou-se Davi em direção ao gigante, quer dizer, saiu correndo em direção a ele. Gira na funda e falou assim, aquele lá, daquele tamanho não erro, daquele tamanho não erro. Aquele lá, não vou errar. Você precisa encarar o seu problema e falar assim, o quê? Desse tamanho não vou errar não. Não vou errar não. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. E tu, fala aí, e tu, não é a cidade de tu, né? E tu, levanta o teu bordão, levanta a vara que eu te dei, não dá para entrar no assunto, lá em Êxodo 4, a vara que virou cobra, aquela história toda, então, vara é símbolo de autoridade, poder e domínio. Isso que significa essa vara, bordão. Deus falou para você, então tá, você profetizou, agora vamos fazer aqui. Você profetizou, agora vamos fazer junto o negócio. Vamos resolver essa parada junto aqui, vem cá, vem cá. Vem cá, vem para a cena aqui. Vem para a cena aqui. Levanta o teu bordão, estende a tua mão, não é a minha mão. Estende a tua mão sobre o mar. Eu grifei isso aqui. Como é que está na sua versão, o próximo verbo aí? Qual que é o verbo, o primeiro verbo depois aí? No meio é divide-o. Revista atualizada. Diz, olha aqui, Moisés, levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Quem dividiu o mar? Parece uma heresia isso. E se Moisés dividisse ele em 4? Porque ele dividiu no meio. Ele podia falar para um pouquinho. Faz as contas aí, Josué e Caleb. Quantas pessoas tem? Vamos fazer umas 5 avenidas aqui. Hein, Cláudia? Aí escoa melhor o trânsito. Meu, eu vou viajar aqui agora. Se ele tivesse falado que era 5 highways, 2, 3, 4, 5. E ainda ele ia ser meio Washington, ele ia fazer conta assim, meio Washington, meio Ivan, né? Ia fazer conta assim para fazer certinho, simetricamente, alinhado, uma distância certa uma da outra, para não haver congestionamento na coisa. Se ele decidisse que o mar dividia em 5, o mar Alexandre Alves iria dividir em 5. Desculpa a minha elucubração. Eu estou assim ultimamente. Só o começo. Passem, já que você vai dividir no meio, né? Passem pelo meio do mar em seco. Meu, para um pouquinho. Pensa um pouquinho. Você é Moisés. Montanha de um lado, montanha do outro. O exército do inimigo vindo atrás, mar na sua frente. E Deus fala para você assim, ó, pega a tua vara aí, estende a tua vara, o instrumento de autoridade que te dei, divide o mar. Aí quando Deus falou assim, ó, Deus já sabia que ele ia dividir no meio, então ele falou assim, você vai dividir no meio, então aí você passa pelo meio. Cara, e sabe o que é louco? A continuação é louca. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, os seus carros, os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, seus cavalarianos. A loucura aqui agora. Esse verso 19 é maravilhoso. Essa revelação eu devo a um amigo meu lá de Fortaleza, que me falou uns 15 anos atrás, isso aqui eu nunca mais esqueci. Numa conversa informal.
Eu falei, mas não está na Bíblia. Ele falou, tá lá. Aí abriu a Bíblia para mim e me mostrou. Então o anjo de Deus... isso aqui tinha que gastar uma semana nisso aqui. Mas vamos lá, vamos tentar. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, adiante de eles e um anjo, se retirou e passou lá para trás. A coluna de nuvem se retirou diante deles e foi lá para trás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridão para aqueles que vinham atrás, e clareava o povo de Israel. Os egípcios olhavam, estava tudo escuro. Estava tudo escuro, como é que vai caminhar no deserto escuro? Eles pararam. E o anjo ali ainda. Ele para. A nuvem aqui, escuridão para lá e luz para cá. E o povo de Israel indo. Olha o que Deus está fazendo na sua vida, para você ser parceiro dele, para você vencer os problemas que Deus está permitindo você passar. E para este esclarecia a noite, clareava a noite, e de maneira que em toda a noite, e este e aqueles não puderam aproximar-se. Versículo 21, está acabando. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Quem estendeu a mão sobre o mar? Foi Deus que abriu o mar. Foi Deus que abriu o mar. Foi Deus que abriu o mar também. Em parceria com Moisés. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Agora sim, a parceria. E o Senhor, José Wellington, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar o mar, que se tornou em terras secas, e as águas foram divididas. Os egípcios entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, e todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, quando amanheceu, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou, agitou a eles o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, fecha o mar agora. Se abriu, fecha. Para que as águas se voltem para os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto. É louco. Espera um pouquinho, como é que o mar seca assim, o cara passa com o pé enxuto? Não tinha, esse dia não tinha lama, não tinha barro. Azulejou o negócio. E as águas eram uma muralha de água à direita, outra muralha à esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o mundo, e o povo, e o Senhor, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor em Moisés, seu servo. Fique em pé comigo, por favor.